pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de julho e claramente finalizando aí, encerrando a MLI. Eu sei que a MLI teve uma semana extra, mas eu não vou conseguir acompanhar essa semana extra, então eu vou finalizar aqui as minhas 2 semanas de participação da MLI, tudo que eu consegui ler, o que eu não consegui ler. E aí antes você pode estar falando assim, Paulo, mas tem muitos vídeos de leituras aí rolando, qual que é o diferencial do seu canal? O diferencial é que hoje eu resolvi jogar a minha franja pro lado direito e não pro lado esquerdo, como sempre faço em todos os vídeos. Não sei porquê, mas fiquei achando que tá um pouquinho mais capricho. E também tô com um pouquinho de corretivo de olheira aqui na cara. Olha que legal, tá vendo? Muitas coisas que realmente Livraria em Casa agrega aí na sua vida, com certeza. Bom, falando sobre as leituras do mês, eu consegui ler 8 livros. Eu tinha me prometido ler 8 ou 9 livros durante a MLI. Eu não consegui ler toda a minha TBR da MLI. No fundo eu tinha imaginado. Porque assim, a princípio eu tinha colocado 6 livros. Depois eu aumentei pra 7. Falei, 7 eu acho que dá. E 7 eu acho que teria dado até. Mas aí eu fui colocando outro livro. Fiquei com uns 8 ou 9 na minha TBR e não consegui ler todos. Mas eu vou passando pra vocês todos eles aqui, pra você entender o que eu li e o que eu achei de cada um deles, tá? Teve só um livro que eu consegui ler antes da MLI, que foi o To All the Boys I've Loved Before, ou Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Já pesquisei como é que pronuncia e é Jenny Han, não Jenny Han. Bom, eu falei lá no Goodreads quando eu dei 3 estrelas pra esse livro e eu sofri um pouco de apedrejamento, principalmente no Instagram. Inclusive, se você não segue o Instagram do canal, vai lá seguir, tem uma foto desse livro aqui. Que eu tinha dado 3 estrelas pra ele e as pessoas começaram a falar, como assim 3 estrelas, sabe? Tipo, como assim? E assim, gente, eu tive total e plena certeza quando eu terminei de ler esse livro que pra mim ele era uma história 3 estrelas. Para mim. Eu reconheço que ele tem seu valor e eu sei que um monte de gente vai gostar desse livro por N razões. Ele é um YA contemporâneo, com a história da menina Laura Jean. Ela escreve cartas pros caras que ela gosta, mas ela nunca manda pra nenhum deles. Ela sempre teve esse costume, né? E aí um dia alguém pega essas cartas dela e envia para todos esses caras que ela já mandou. E aí vira uma zona, enfim. Inclusive um desses caras é o namorado, ou ex-namorado na verdade, da irmã dela. E aí assim, eu acho essa premissa muito legal. Eu sempre tive vontade de ler esse livro por causa dessa premissa. Mas eu sempre recebi muito feedback, assim, positivo e negativo ao mesmo tempo de muita gente. Então eu fui postergando a leitura. Inclusive esse livro aqui era do Vitor Martins, eu sequestrei da casa dele, porque ele achou isso, qualquer coisa, meia boca. E assim, eu reconheço o valor dessa história. Eu acho que a premissa é boa. Eu acho que tem alguns personagens aqui que são incríveis, tipo a Kitty, que é a irmã mais nova da Laura Jean. O Peter, que é o carinha lá, que a Laura Jean já foi apaixonada e agora ela começa a ter uma coisa com ele, coisas vão acontecer com ele. O pai da Laura Jean também é muito legal, mas assim, de resto, eu achei ou os personagens muito lineares, ou eu achei eles meio chatos. A Laura Jean, ela é isso, 3 estrelas pra mim, e até por isso que puxou um pouco do livro pra baixo. Eu acho que ela é uma menina comum de todos os livros, que tem as suas questões, que tem os seus problemas, mas assim, eu acho que ela não tem muita profundidade. Eu acho que ela merecia mais profundidade, porque a história tem um lado de coisa séria, esse tipo de coisa que poderia, por exemplo, gerar um suicídio, sabe? É uma coisa muito séria. E eu acho que o livro não trabalha a coisa, não trata a coisa de uma maneira mais profunda. Eu acho que tem essa questão de todos os caras receberem as cartas dela, mas isso, tipo, esse conflito, ele é muito trabalhado, assim, no lado bem superficial da coisa. Eu não tô dizendo que precisa ser um dramalhão, que precisa ter chororô, que precisa ter suicídio, que precisa ter morte. Pode ser um livro divertido, pode ser um livro engraçado, como é. Mas eu acho que faltou, assim, alguma coisa a mais, sabe? Eu acho que quando você escreve uma história, acho que você precisa pensar em qual que é o ponto que vai capturar muito seus leitores. Eu sei que muita gente ficou muito interessada na vida da Laura Jean e tal. Eu até vou continuar lendo a série, mas eu achei que num todo, assim, não me agregou como leitor, sabe? Eu acho, assim, que não é uma história que fez diferença, que eu vou lembrar, que vai marcar, assim, pra mim alguma coisa, que teve algum momento que eu fiquei muito preso na história. Não foi nada do tipo. Então eu aqui resolvi dar 3 estrelas pra ele. Peço muita desculpa pra você que ama essa história. Estou sofrendo bullying pelos Laura Jeaners. Outro livro que eu li e vai ter vídeo esse mês, então não vou me alongar muito nele aqui não, é o Vai Sonhando, da Cynthia Zagato. Inclusive eu já deixo pra você dizendo que aqui embaixo vão ter todas as informações de como comprar. Tem um código de desconto, inclusive, lá no site da Cynthia, do Livraria em Casa, que vai te dar 5% de desconto. Então se você quiser já comprar esse livrinho aqui, super legal. Vão ter todas as informações aqui embaixo. Eu já falei sobre ele no Book Haul. Ele conta a história de uma banda de pop rock, mais ou menos, que se formou lá no Canadá. Eles são canadenses, na época lá em 2005 que se passa esse livro. E eles fazem uns shows ou outros e tal, e eles começam a meio que fazer um possível sucesso, tá? Começam a se encaminhar aí pra um sucesso e vocês vão acompanhando. Porém, tem uma outra questão, porque os membros da banda, ou eles já se relacionaram amorosamente, os meninos, ou eles querem se relacionar amorosamente entre eles. Então você já vai começar
essa história vendo que tem bastante personagem gay, tem personagem bi também, e você vai ver bastante conflito amoroso entre eles. Além de tudo, você vai ter também essa questão da banda fazendo sucesso, desse crescimento da banda fazendo uma turnê, e você vai ter também muita referência de música, de banda dessa época aqui dos anos 2000. Eu já falei no meu vídeo, Good Charlotte, My Chemical Romance, Simple Plan, Yellow Card, All American Rejects, enfim, todas essas bandas de pop rock da época, que provavelmente você conhece, estão aqui nesse livro e são faladas sobre elas várias vezes. É uma história bem interessante, eu vou contar depois pra vocês melhor tudo que eu achei, de cada coisa, cada detalhe. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro aqui, então não percam o vídeo onde eu explicarei o porquê disso tudo, o que eu amei, o que eu achei de probleminha aqui e ali, conversei com a autora, enfim, assistam. Eu esqueci de avisar, mas esse livro, o Vai Sonhando, eu li durante a MLI, tá? Já foi um dos primeiros livros que eu li da MLI. Outro livro que eu li durante a MLI foi o Três Coroas Negras, da Kendry Blake. Esse livro aqui é o livro do mês do nosso pseudo clubinho de leitura, que ainda não definimos o nome, entre minhas amigas Morangas, Vitor Almeida, Vitor Martins, Maíra, do All About That Book, e Tereza, do Tereza Reads. Foi o nosso primeiro livro, a gente fechou a parceria com a Global Out, que tá aí ajudando a gente nisso tudo. No momento do post desse vídeo já vai ter rolado o Hangout lá no Geek Freak, então provavelmente se vocês quiserem saber mais detalhes vão lá, mas vai ter spoiler o Hangout. O que eu posso dizer pra vocês é que é uma fantasia, e é assim, é bem interessante a história. Esse reino aqui específico, ele tem sempre uma rainha. Essa rainha, em algum momento da vida, ela vai ter 3 filhas, sempre, tá? Todas essas rainhas, sempre em algum momento, elas vão ter 3 filhas. E no momento que ela tem essas 3 filhas, ela sai do reinado, vai com o rei dela pra um outro lugar lá, viver a vida, se divertir, etc. E as 3 filhas delas são criadas em 3 pontos diferentes do país. Cada uma dessas filhas sempre tem um dom. Uma tem o dom dos venenos, ela é uma envenenadora. Uma tem o dom da natureza, ela é naturalista, ela tem dons de coisas da natureza. E a outra tem magia elemental, tá? Fogo, terra, vento, água, enfim. Essas 3 princesas, elas são criadas separadamente, até que elas fazem 16 anos. Inclusive, elas fazem aniversário no mesmo dia que eu, 21 de dezembro. O livro já começa no dia 21 de dezembro. E aí, quando elas fazem 16 anos, elas têm que sair em batalha e elas têm 1 ano para se matarem e só sobra uma. Uma dessas princesas sobrevive, assume o reino e ela vai ficar lá reinando até que ela engravide de 3 filhas. De novo. Bom, eu fiquei muito intrigado com essa história inteira. Eu achei bem interessante a separação dos mundos, mas eu achei mais legal disso tudo foi a construção dos personagens. As 3 princesas são muito legais. Pode ser que no início você fique assim, ai, Mirabella é a melhor pessoa porque ela tem o poder mais legal, ela é a mais poderosa de todos, mas depois você vai entendendo, você vai se apegando às outras meninas também. Tem a Catherine, que é a envenenadora, a Arsenal, que é a naturalista, e a Mirabella, né, que é a elemental, ou elementarista. E assim, foi uma leitura muito gostosa pra mim. No começo ela é realmente um pouco difícil, você demora um pouco pra entender o que tá acontecendo ali entre essas irmãs e tal, mas depois que você entende, porque são muitos personagens, né, cada um desses mini reinos que são criadas as irmãs, tem vários personagens em volta dessas princesas, mas foi muito interessante, principalmente porque tem muita questão aqui política, estratégica também. Porque os lugares onde as princesas são criadas, eles também querem que aquela princesa que eles criaram se torne a rainha. Então eles fazem coisas e eles pensam em bolam projetos e estratégias pra destruir as outras princesas. É tipo bem bizarro. E assim, pra um livro jovem adulto, esse é um livro bem maduro, tá? Ele não é um livro tão bobinho. Tem violência, tem aí coisas de pegação, tem até uma cena de sexo, que não tem muito detalhe, mas tem sexo no livro. Inclusive esse tema ele é abordado algumas vezes. Eu dei 4 estrelas pro livro. Acho que vocês deveriam conhecer a história se já não conhecem e não leram com a gente. E fiquem ligados porque já tem livro novo pro mês que vem pra gente ler junto. E leiam também pra gente poder fazer tudo junto, fazer o hangout junto, etc. Outro livro que eu li esse mês, e aí eu também não vou me alongar porque já fiz vídeo aqui no canal, é o Nossas Noites do Kent Haruf. Eu vou deixar o link da resenha aqui em cima pra vocês assistirem. Não foi muita gente que assistiu o vídeo, então também não vou falar muito aqui. Se você quiser saber, você vai ter que assistir o vídeo. Mas ele conta a história de 2 idosos que já estão no momento assim, fase final da vida, 70 anos, não temos mais ninguém. Meus filhos estão vivendo em outros lugares, eu não tenho mais esposa, esposo, moro sozinhos e aí eles resolvem se juntar pra passarem as noites juntos. E esse livro é uma fofura do mundo, assim, um dos meus favoritos da vida e com certeza favorito do ano. Então se você quiser saber mais de por que eu achei isso tudo, vê lá o vídeo de resenha que eu dou mais detalhes, tá bom? Um conto que eu li esse mês foi O Horror na Colina de Darrington, do M.V. Barcelos, ou Marcos Barcelos, ele assina agora Marcos Barcelos, mas essa minha versão aqui é um pouco mais antiga, era M.V. Barcelos. Esse é um conto de terror, ele tem 100 páginas e ele é bem pesado.
pesado, assim, ele é bem terror mesmo, espíritos e coisas. Se passa numa casa que fica na colina de Darrington. O menino vai passar, né, um tempo lá na casa da tia, do tio, da prima e tal. E aí começam a acontecer coisas sobrenaturais nessa casa. Coisas sobrenaturais começam a acontecer com a prima dele, né, com a menininha lá pequena da história. Mais uma história que uma menina pequena é meio que demoníaca. E também com essa tia dele que tá num momento meio bad, enfim. Eu já falei no Goodreads bastante sobre esse livro aqui, sobre esse conto, na verdade. Eu não curti tanto quanto eu queria ter curtido. Inclusive, o conto tá autografado pelo autor. Eu tenho o autor no Instagram e tal. Eu dei 2 estrelas pra ele. Eu achei que faltou profundidade. Sabe quando um conto tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo? Eu acho que ele merecia ter sido um livro mesmo, pra ter uma profundidade maior, um desenrolar mais lento e mais profundo dessa história. Porque eu acho que quando você tá escrevendo uma história de terror, você tem que saber assustar o seu leitor. E eu acho que esse livro, ele acaba não sendo assustador exatamente porque o tempo inteiro coisas muito bizarras acontecem. Então você acaba ficando meio que anestesiado, sabe? O terror, ele te anestesia no início, porque você já vê tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É tão jogado na sua cara o que de espiritual e paranormal acontece nesse livro, que você já não fica mais assim, aquela coisa de pode acontecer a qualquer momento alguma coisa, sabe? Eu fiquei meio que, beleza, tá acontecendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, esse garoto tá fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Chegou no final, eu achei que o final fosse ter uma pegada que fosse me convencer, mas o final eu achei bobo também. Então assim, eu realmente não gostei tanto, mas eu acho que o autor tem potencial, por isso que eu dei 2 estrelas, eu dei 1 estrela a mais aí. Eu acho assim que tem uma narrativa que poderia ser melhor construída, eu acho que tem uma ideia que poderia ser boa, mas ela acaba caindo um pouco no clichê de história de terror de casa mal-assombrada, criança que recebe espírito, enfim. Outro livro que eu li esse mês foi o My Heart and Other Black Holes, da Jasmine Varga, que na verdade aqui no Brasil é o Meu Coração e Outros Buracos Negros, e eu amei esse livro, assim, amei muito, muito, muito. Ele é um YA contemporâneo que aborda suicídio. Basicamente, a menina principal aqui da história, que é a Hazel, ela tem 16, 17 anos e ela já não aguenta mais a vida, ela já tá de saco cheio, ela quer se matar. E aí ela entra num fórum, né, de pessoas que também querem se matar, e ela conhece um menino que mora numa cidade próxima da dela e ele quer uma companhia pra eles se matarem juntos, né, pra poderem se apoiar. E eles começam a interagir, eles se conhecem e tal, e essa história vai se desenrolando, enfim. Mas eu achei muito interessante, principalmente como o suicídio aqui é tratado de uma maneira bem séria, bem realista também. Coisas muito bizarras aconteceram na vida dessa menina e coisas muito bizarras aconteceram com esse menino também. Você entende, sabe, assim, de onde vem esse desânimo com a vida, sabe? Essa coisa de nada que eu faça vai me fazer feliz, sabe, pro resto da vida. E eu acho que ele traz uma mensagem positiva no final das contas, eu acho que ele traz um aprendizado. E eu fiquei muito, muito envolvido com essa história. Eu gostei muito mesmo, eu fiquei bem preso. A escrita da Jasmine é muito legal. Vários momentos reflexivos, assim, que eu fiquei pensando e preso ali naquela história e pensando no que aqueles personagens estavam passando. E aí, assim, é uma recomendação que eu faço pra vocês de verdade. Eu dei 4 estrelas pra ele. Tem uma ou outra coisa, assim, que acontece que não me satisfizeram tanto, mas não é nada demais. E eu acho que, assim, o final, eu vi algumas pessoas reclamando, mas eu acho que o final desse livro, ele é bom. Eu acho que ele é do jeito que deveria realmente ser. E o dia que vocês lerem, vocês vão talvez entender o que eu tô falando, assim. Eu acho que você consegue tirar um aprendizado disso tudo quando você lê esse livro aqui, diferente de, por exemplo, Os 13 Porquês, que eu acho que tem uma visão mais, talvez, destrutiva, talvez com um quê de apologia ali, enfim, deixo pra vocês julgar. Outro livro que eu li esse mês, e foi, assim, queridíssimo, queridíssimo, um dos favoritos do ano também, foi o Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. Eu já tenho esse livro há muito tempo na estante, eu não acredito que eu demorei tanto pra ler. É uma leitura super, super rápida. É um YA contemporâneo também, conta a história de um menino, que o apelido dele é Palito, mas ele se chama Stark, né, tipo Starks de Game of Thrones. Ele tem um irmão mais velho, eles moram numa casa, né, com os 2 pais, e esse menino não tem uma orelha, simplesmente ele não tem, tá? Não nasceu com essa orelha, ele tem uma questão lá física, e ele só ouve de um lado da orelha, né? Até por isso que a capa do livro tem essa questão de 2 cores, o livro só tem uma orelha, o lado de trás ele não tem orelha, enfim, achei isso muito legal. E eu achei que era isso, que a história era essa, a história de um menino que não tinha uma orelha, que tem uma questão de deficiência, né? Como, assim, ter relações de amizade, amorosas, etc, com pessoas, por conta da deficiência, aprendizados e tal, mas não. O livro
entra, e eu não vou dizer pra vocês no que, mas ele entra depois assim de umas 50, 60 páginas, você percebe que existe uma questão ali entre esses personagens aqui, entre a família, né, dele, que dá uma outra pegada no livro, totalmente diferente do que eu imaginava. Eu não tinha lido o sinopse dele, eu só sabia realmente disso. Eu não sei se na sinopse tem muito detalhe aí do que acontece. Tô vendo aqui que tem um detalhe que eu não vou falar pra vocês qual que é, mas esse livro é muito violento, tá? Acontecem coisas muito violentas, muito bizarras. O Andrew Smith, ele tem uma habilidade que, inclusive, muita gente que leu o livro lá dos Gafanhotos, Selva de Gafanhotos, fala que essa questão de explorar muito sexualidade do adolescente. E ele explora aqui também. Mas eu acho isso muito interessante, pelo menos aqui nesse livro, eu não li Selva de Gafanhotos, nesse livro eu achei muito interessante. O menino principal, ele tem 13 pra 14 anos, e nessa idade você vai ter muitos hormônios à flor da pele. E assim, eu posso falar por mim, né, porque eu já fui um menino, nunca fui uma menina, não sei como é que uma menina de 13 anos, mas pra um menino de 13 anos eu me senti muito representado aqui nesse livro. E eu acho que assim, por mais que tenham coisas meio que escatológicas, sabe, de sexualidade adolescente, são muito realistas. E eu acho que todo mundo que já teve essa idade já passou por isso, ou pelo menos a grande maioria vai se relacionar de alguma forma. Então eu achei assim tão legal. E como eu até falei no Goodreads, é o tipo de livro que assim, pra mim é uma prova, tá? É um tapa na cara de pessoas que acham que o YA não tem profundidade. O YA tem muita profundidade. Esse livro aqui, ele tem entretenimento, ele tem questões sociais importantes, ele tem aprendizados, ele tem, assim, coisas que vão te fazer refletir sobre isso por muito tempo. Você vai pensar sobre a sua própria vida, você vai se enxergar naquela história, você vai enxergar aquela história na sua vida. Então, assim, sério, orgulhinho. Esse aqui vai estar nos meus favoritos do ano, com certeza. 5 estrelas favoritadas. E por último, a grande polêmica do mês, que na verdade não é uma polêmica, porque acho que todo mundo tava esperando o que eu não fosse gostar desse livro, foi o Teorema Catherine, do John Green. Eu nem vou falar muito mais sobre esse livro, porque assim, né, conta a história de um menino que é super nerd, basicamente todos os livros do John Green, é o John Green, inclusive, o personagem é ele, e ele tem uma questão que ele sempre se apaixona por meninas chamadas Catherine. E ele já teve coisas com meninas chamadas Catherine, ele já beijou, já namorou, já teve um flerte, já foi afim, já foi apaixonado e tal. Mas esse livro inteiro, na verdade, ele nem vai estar afim de uma Catherine, ele vai estar afim de uma Lindsay, mas tudo bem. Nada nesse livro, pelo meu ponto de vista, faz sentido. Primeiro que esse menino, do jeito que ele é narrado, com a idade que ele tem, 17 anos e tal, ele jamais teria rolos com 19 Catherines. Desculpa, vamos cair na real, né? Já é difícil um menino de 17 anos que é totalmente nerd e tímido ter 19 rolos com meninas de qualquer nome, ainda mais chamadas Catherine. Então já não faz muito sentido. Além disso, o senso de humor desse livro, ele tá aqui, tá? Eu consegui rir em vários aspectos, mas é como se o John Green não conseguisse passar o que ele tem na cabeça pra história. Ele tem um senso de humor, assim, normalmente pessoas muito nerds, elas têm um senso de humor específico, e normalmente pessoas muito nerds, às vezes não conseguem passar pra outras pessoas que não são tão nerds quanto ela, a imagem, a coisa do que realmente elas querem contar. Porque dentro da cabeça delas aquela coisa tem um significado, tem uma coisa, e dentro da cabeça das outras pessoas elas funcionam de uma outra forma. E eu me senti exatamente assim, um cara extremamente nerd, que dentro da cabeça dele, isso aqui faz todo sentido, mas dentro da minha, que assim, não me considero uma pessoa nerd, não faz sentido. Então assim, eu fiquei páginas e mais páginas, assim, personagens que não me interessaram, com dilemas que não me interessaram, com teoremas matemáticos que não me interessaram. Eu pulei todos eles, inclusive, e acho que a maioria das pessoas também fez isso. Então pra mim, realmente é o pior livro do John Green. Desculpa pra quem gosta. Eu realmente, assim, eu tento gostar do John Green, porque tem livros dele que eu senti prazer lendo, mas agora que eu já li praticamente tudo o que esse moço já fez, eu só consigo olhar pra trás e achar tudo muito igual, assim. As histórias são diferentes, mas os personagens são praticamente todos iguais. Então, desculpa, mas fica pra próxima. Bom, gente, é isso. Pra variar, eu falo muito, e foram realmente vários livros, 8 livros, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui no canal. Eu espero que vocês não me apedrejem pelas coisas que eu não gostei tanto, e eu espero que vocês sigam as dicas que dei. Por favor, se inscreve nesse canal pra você ter mais conteúdo gostosinho, com franja jogada pro lado direito ou pro lado esquerdo. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito pra caramba. Siga as redes sociais do Livraria em Casa, que estão todas aqui na tela. Se você quiser comprar um desses livros, por favor, use o link da Amazon que está aqui embaixo do canal. Você ajuda sempre o canal a receber uma comissãozinha. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!